Senhor Jesus, irmãos, estamos começando mais um Cercadinho Podcast. Hoje estamos aqui com a presença ilustre do pastor Heleno Max. Se apresente para que todos te conheçam, pastor. Boa tarde, pastor Tiago. Boa tarde a todos aí, né? Os nossos ouvintes, os nossos telespectadores. Eu não sei nem falar como é que é as pessoas que estão aí online. Online, né? Quero agradecer de todo o coração, mais uma vez, a oportunidade de estarmos juntos falando aí desse tema maravilhoso que é sobre a Páscoa. Eu quero já agradecer o convite. Eu tenho certeza que vim aqui para tentar somar alguma coisa, que eu sei o notório saber do Senhor Meu de uma sonho. forma teológica. Então nós vamos bater esse bate-papo aí, lembrando aí, né, aos que estão online, que vai ver depois, que nós estamos aqui não apenas com uma forma pastoral, ou seja, não é uma questão doutrinária, mas estamos aí para tirar algumas dúvidas, batendo um papo aí em relação à Páscoa, não é isso? De uma forma teológica. Vamos lá. Hoje nós estamos com o tema Verdadeira Páscoa e... O que o senhor entende sobre Páscoa? Olha, eu até fiz algumas anotações. Fique à vontade. Porque hoje eu vejo que nós estamos vivendo um grande secretismo religioso. Peguei já pesado aí na primeira resposta, já chegando, né? O que seria esse secretismo? Mas com até essa ferramenta da internet, ela se torna um pouco complicado. E eu vejo que tem atrapalhado muito aí a questão até mesmo da fé de muitas pessoas. Por isso que eu quero deixar até a participação ao vivo aí, quem quiser fazer perguntas ou estiver mandando e nós vamos estar respondendo. É só enviar. Ok? Só enviar aí, para onde que eu olho aqui. Paulinho tá ali, um menino bonito, olha lá. Ali, né? Só sua encaminhar para cá e a gente vai estar, de uma certa forma, tentando responder, na verdade. Porque se você pegar as religiões monoteístas, nós encontramos aí, né, a Páscoa sendo celebrada. Porém, que contudo, nesse momento agora, eu vejo que com esse avanço da internet, as pessoas só dão um Google e bate lá Páscoa. E aí nós viemos aqui para ver essa questão. Qual que é o verdadeiro sentido da Páscoa, na verdade? Ontem eu até fiz uma... Ontem nós conversamos no telefone, e aí eu fiz uma pergunta para a igreja. E essa pergunta, todo mundo na hora respondeu que sim. E depois que eu falei, soltei a própria pergunta que o senhor fez para mim, eu falei, não, essa daí foi profunda. Sim, o pessoal ficou assim meio... Porque a gente entende que a Páscoa é a ressurreição de alguém. Sim. Existe aquele momento judaico, que é a saída do Egito, e posteriormente continua, e depois é a ressurreição de alguém. Aí o senhor fez a pergunta para mim assim, Jesus é Deus. Sim. Aí o senhor fez a pergunta, então Deus morre? O que o senhor tem para me dizer sobre isso? Nossa, já chegou na primeira pergunta, né? Já quero no até peito. mandar um abraço aí para os pastores Batista, na sabatina que é feito ali. Geralmente faz essa reflexão para que a pessoa possa ter essa introspectiva. Se eu estou dizendo que na Trindade, né, nós temos ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e nós estamos dizendo que são Deus, num só, um Deus uno, se eu falo que Jesus morreu, aí a pergunta é, Deus morre? E isso faz as pessoas até fazer essa reflexão. Eu quero até deixar essa pergunta aí para até o final, nós vamos aí, o pessoal vai respondendo, e aí, Deus morre? Se Jesus morreu na cruz, mas eu tenho que tomar muito zelo, lembrando aqui, pessoal, que nós estamos aqui num debate teológico, ok? Uma conversa. Não é uma conversa teológica para abrir, né, várias ramificações, para abrir a mente das pessoas. Porque Páscoa não é comemorado só pelo cristianismo, né? Páscoa é comemorado pelo judaísmo, então, pelo cristianismo, até catolicismo. se você for colocar essa questão dessa essência, a gente começa a observar o seguinte formato. Se você for ver o mês de Abib, né? Ou seja, o primeiro mês, vamos falar, ai pastor, o senhor errou, que é Nissan. Sim, mas foi mudado o nome após o cativeiro babilônico. Sim. Né? Sim. E aí o que acontece nesse período? Como que era? Vamos lá, né? Como que era a festa, a Páscoa judaica? Nós sabemos ali que até o 14º dia, o que era feito? Era feito ali, deixava-se o animal para que fosse, né, o cordeiro para que pudesse ser alimentado. Eu ontem na mensagem, lembrando, né, que nós estamos falando de ontem, nós estamos hoje é segunda-feira, bem no feriado. E nós aqui, tá? Trabalhando. Ainda na mesma visão de ontem ainda. Na mesma visão de ontem ainda, porque foi muito forte. Por isso que eu achei que esse tema da Páscoa, ele é muito interessante. E aí, o que acontece hoje? Antigamente, nós tínhamos ali, não tinha toda essa... Eu sou da época do telefone de ficha, né?
Eu acho que os jovens orelhão. Não vai saber o que é um orelhão, né? Vai achar que é a pessoa orelhuda, né? Eu sou da época que, quando você falava das enciclopédias, né? Você tinha lá que o conhecimento, né? Ele traz a segurança. Pastor, o senhor errou o versículo bíblico. Não, não é isso. Não estou falando conhecereis a verdade vos libertará. Eu estou falando do conhecimento. Todo mundo tinha aquela baça em casa. Tinha. Né? As informações. E quando não tinha, para a biblioteca. Ia para a biblioteca, buscar ali. Hoje não. Hoje nós temos vários doutores, né, que dá um Google, entra e vai. Acabou e ainda o Google, pastor. questionar. O senhor já está para trás. Acabou o Google. Hoje é o quê, então? ChatGPT. Isso aí, né? Eu tenho um ali em casa ali, rapaz, que todo dia olha pra minha cara, acabou o Google. Agora é ChatGPT. Falei, não. Mas eu quero dizer, toma cuidado, né? Porque todo mundo sabe que eu sou da área jurídica também. O que muitas coisas acontecem? A gente usa para fazer petições e você sabe o que deu, né? E foi bom o seu exemplo, que está acontecendo muito isso. Inclusive está até no STF. Uma pessoa que ela foi fazer a petição e o próprio chat, ele deu como que eu posso dizer? Ele fundamentou, né? Ele deu uma jurisprudência. Ele formulou uma jurisprudência. Então é justamente isso que está acontecendo. Hoje as pessoas estão vindo e formulando alguma ideia, né? Então vamos lá devagar, senão eu não consigo te acompanhar vocês. Então, a Páscoa, né? Ela está dizendo justamente isso. No mês de Abib, que hoje é Nissan, até o 14º dia era-se feito e se fazia a preparação, né, da saída. O pechar, ou seja, passar. Não é nem a questão, tem muita gente que acha que é porque passou pelo mar, não. É porque o anjo da morte, ele veio, certo? E passou nos umbrais da porta. E onde não tinha sangue. De direcionar a cruz, né? Para o pessoal não achar aí que a gente tá desviado. Que eu estou fazendo proselitismo, né? Não é isso. Que nós viramos judeu? Isso, eu até costumo dizer, ainda bem que eu tirei aquela barba, né? Tá só o senhor com essa barba ali. Aquela barba ali era judeu. Mas o interessante é o seguinte, a gente tem esse misticismo, certo? É igual, por exemplo, hoje quando você pega e fala que tinha que ser colocado, aspergir ou ungir os umbrais da porta, eu acho isso muito forte, né? Vamos lá, nessa Páscoa, nós como cristão, tudo dá mensagem, né? Igual pastor. E eu acho interessante. A gente aproveita. Eu fui ver o Abílio Santana uma vez falando sobre a Páscoa, e ele falando sobre o significado desse cordeiro. Eu achei muito forte. Ele fala que imagina você agora chegando numa churrascaria, acabou de comer um rodízio, certo? Tá satisfeito. Aí na hora que você tá esperando ali um mousse de maracujá, que seja, chega o garçom e fala assim, não, agora você tem que acabar de comer o resto. Que seria o quê? A canela, né, o pé, que seria o bucho e a cabeça. E eu achei muito forte o que ele disse. E eu quero até, já falando disso, falando que nós somos aqui cristãos, né? Somos cristãos, creio na Páscoa, e nós vamos chegar na verdadeira Páscoa. Mas eu quero só fazer vou dizer uma linguagem teofânica, colocar Jesus ali, naquele momento. O que acontece? Observe bem, o que são os pés, né? Que se hoje nós não entendermos que nós temos que estar com os nossos pés firmados na rocha, que é Cristo, não adianta nada. Hoje nós estamos vivendo de várias crenças, vários secretismos. Então a primeira coisa que eu aprendo com esse cordeiro, que os pés, nós temos que aprender a ter firmeza na palavra de Deus. Hoje eu estou vendo muitas pessoas se perdendo, sabe? Se perdendo porque o cenário para o anticristo já está pronto. As pessoas se perdem em revelações. Eu sou pentecostal, certo? Vim de uma igreja pentecostal, creio nos dons do Espírito. Gosta. Só que hoje as pessoas aqui, olha, não estão muito mais sendo respaldadas na palavra, né? Então, ou seja, essa Páscoa, por que ela é interessante para nós? Primeiro, você ter o pé firmado. Segundo, ele fala assim, a buchada, né? É que quem gosta aí, quem é mais aí da Bahia, do Nordeste, aí é nós. Tem lá o sarapatel, a buchada de bode, né? Tem. Então, ou seja, é um alimento mais forte. Dobradinha. Então seria isso. A tripa, tripa que na hora que você agora tá aí a tripa. Agora imagina você já tá com o estômago cheio, chega alguém e fala assim, não, agora você vai comer o pé, você vai ter que comer a buchada.
Só que isso é uma palavra, gente, isso aqui é uma mensagem, tá? Pra gente pegar aí e começar... A galera aí que é pregador, prepara pra anotar. Que ela não é minha, eu vi o pastor pregando, e isso eu tô falando de 20 anos atrás. Então o que acontece? Ele falou da buchada. Então nós temos que firmar os pés na rocha e estarmos preparados por alimentos mais fortes. Eita. Hoje em dia, eu vejo muitas pessoas debatendo coisas que não faz sentido. Eu vou, já que estou aqui, né, não estou segurando aqui como pastor ou uma placa denominacional, mas falando, né, como teólogo tal e tudo. Hoje em dia as pessoas estão discutindo se o certo é você ir numa igreja de parede preta ou no parede branca. Sim. Eles querem saber se o último... Eu estava vendo lá um rapaz, um menino que está profetizando. Eu não sei o nome dele, não é? Vamos falar o nome, não para não dar problema. Senão responder processo. Responde processo. Então, ou seja... Bom que você é advogado, se der processo eu jogo o senhor. Não, mas tô fora. Então, o que acontece? Hoje as pessoas estão parando para olhar, entrar na internet e falar assim, poxa, mas o que ele está falando é de Deus ou não é? Aí você vai falar assim, pastor, mas nós temos que julgar não o profeta, mas a profecia. Sim, mas não é na internet. Sim. Não é falando mal, se entende? Então, com isso, as pessoas estão deixando de ter um alimento forte. Então, vamos lá. Ter os pés firmados na rocha, um alimento forte. E o terceiro, a cabeça. A cabeça. E eu acho interessante que o alimento ele não podia ser... só podia ser cozido, né? Não poderia ser assado naquele momento que eles estavam colocando. Então, imagina você agora ter que pegar o olho do cordeiro e ter que comer. Mastigar. Né? Mas isso aí é para dizer o seguinte, que nós temos que ter a cabeça em Cristo. Então, os pés firmados na rocha, ok? Um alimento forte, alimento da palavra. Sólido, certo? E ter a mente voltada para Cristo. Porque hoje, como nós estamos vendo aí, o pessoal fala, mas o mês de Nissan, o 14º dia, eles saíram. Então, existe um significado para o povo hebreu. Agora, igual eu estava dizendo, né, a aspersão nos umbrais da porta, eu preguei muitos disso, que quando você unge, se você pegar os umbrais da porta, né, e você for colocar de um lado, ungir ali à esquerda e à direita, você vai ter uma linha na vertical. Sim. Não é isso? E se você ungir a parte de cima, o sangue vai escorrer e vai ter uma linha, né? Descendo. Ou seja, na vertical, e você vai ter uma linha na horizontal. E este sangue, com essa simbologia, vai dar o quê? A cruz. E aí tem pessoas que vão falar assim, né? Mas isso, o que isso tem a ver e tal? Mas é isso que eu estou te falando. Um dia eu também estou lembrando aqui, vários pastores, eu gosto de vir aqui que eu vou lembrando as coisas. O pastor foi questionar se era certo dar água, se era certo dar sabonete, se era certo isso ou aquilo. E eu costumo dizer que essas igrejas neopentecostais que começou em 1960, por ali... 62, não havia tanta estudo. Sim. E as pessoas eram, por exemplo... Saiu até, eu acho que é de Paul... Agora esqueci o nome do nome, Paul alguma coisa lá. Sim, e quem nunca aqui, ao invés, por exemplo, antes você não tinha UPA. Não. Antes você não tinha lá, como é que chama? Tem a UPA e tem pronto-socorro. Não tinha. A pessoa tinha um cobreiro, tinha alguma coisa, ela tinha que fazer o quê? Taca a espinhela caída. O que ela tinha que fazer? Ia para receber uma reza. Ia para receber uma reza, uma benzenção. Era assim que era feito. Eu recebi muita benzenção. Então havia um ponto de contatos. Então eu tô te falando porque tem muita gente que vai começar, mas está amarrado, está repreendido, né? Mas havia esse lado místico. Então quando a pessoa saía dali e vinha para cá para conhecer a palavra, as palavras eram mais simples. Eu lembro, né, de alguns pastores que oravam em nome de Jesus, né? Vários pastores que começaram uma igreja. Hoje nós temos aqui, eu fico feliz de ver a prosperidade da igreja do Senhor, um templo maravilhoso. Meu sonho. Né? Arrebentando tudo aqui na... Hoje eu fui falar com um colega meu, nós vamos arrebentar. Ele falou, pastor, não é assim não, tem que ter cuidado com o que você profetiza. Eu falei, não, eu estou falando de arrebentar, de romper barreira, de ir para o sucesso. Então eu fico feliz, né, de ver aqui, olha, nós temos várias câmaras, né, o microfone bacana e tudo. Mas naquela época não, o pessoal tinha um caixotinho de tomate na feira, levantava e pregava. Uma caixinha, quando ele usava a caixa, eu brinco até hoje com a igreja, aquela caixa Watson, né? Que mais ruía do que saía som. Então, e essa palavra que eu estava querendo lembrar, que conhecimento é poder, era justamente isso. Conhecimento era poder. O que era o poder? É quem tinha esses conhecimentos.
Só que naquela época não tinha internet, não tinha nada. Mas enfim, né, pra gente acelerar. Então nós tínhamos essa Páscoa que não era tão apregoada. Ela era simplesmente passava. E depois nós temos aqui, eu até fiz uma anotação, não vou pregar hoje não. Fica à vontade aqui, né? Que eu preguei ontem, até foi no Salmo 118, vou deixar aqui no Salmo 118, e eu fiz acabou que o podcast nós já estamos levando a palavra, né? Mas é assim que tem que ser. O Salmo 118, e é justamente disso que eu quero falar dessa Páscoa. Então nós estamos saindo aqui, né, da Páscoa judaica, passando nesse momento. E por que eu dei esse exemplo de como era o cenário daquela época? Porque se você for observar, vamos lá, como que é calculado a Páscoa? Agora deixa um pouco os hebreus e vamos agora para os nossos irmãos católicos. Quarta-feira começa depois da quarta-feira de cinza, 40 dias, Sim. que é a quaresma, 40 dias, depois da quarta-feira de cinza do carnaval. Acaba o carnaval, entra a quarta-feira de cinza. Aí são 40 dias. Quando finaliza ela, sexta-feira da paixão. Isso aí. Só que aí agora vamos para uma situação interessante, tá? Como que o Papa João Paulo II, ele até mudou a liturgia um pouco. Porque você chega no primeiro domingo de lua cheia, primeiro domingo de lua cheia é que... Qual Papa? O Papa João Paulo II, ele vai fazer algumas alterações. Sim. Porque antes se contavam 44 dias e se excluía os domingos. Hoje não. Sim. São 47 dias. Então você pega aí o primeiro domingo de lua cheia e você vai contar 47 dias para trás e você vai fazer esse calendário. Ok? Sim. O interessante é que os judeus continuou com o calendário lunar e eles ainda pegaram essa questão do mês no domingo de lua cheia. Se você não ficasse muito assim, mas que o pastor está entrando por misticismo, não. É só você olhar o equinócio. O equinócio de primavera e do outono. Então, primavera no hemisfério norte, outono no hemisfério sul. Então, nós estamos começando agora, nesse primeiro domingo, o outono. Então, era a chegada de uma nova estação. Aí nós vamos falar do ovinho de Páscoa daqui a pouco, né? Vamos lá. Então, era a chegada de uma nova estação. Ok? E agora imagina naquela época, você não tinha relógio. Não. Você calculava, o sol está aqui, não me deu sombra, é meio-dia. A mesma coisa na lua. Se você chegou, a lua está bonita, está sobre você, é meia-noite. Só que os judeus, eles celebravam, né? O calendário dele era só lunar. Eles às 6 horas, eles começavam a contar o dia. E à noite, assim vai. O nosso vai já a questão do meridiano, você tem lá o sol, tem a lua e vai contando. Mas não é a minha área, eu não estou querendo só dizer isso, eu estou querendo só para a gente possa entender. Porque tem muitas pessoas igual da quaresma, o que nós estávamos falando. E eu achei a quaresma, ela é um tema muito forte. É um tema que ele é visto por várias religiões. Sim. Por isso que eu estou dizendo, não estou aqui só querendo falar só o cristianismo em si, mas esse período, ok? Eu lembro que esse período, se você colocar, salvo engano, foi 5 de março, que começou. Você tem a quarta-feira de cinza. 5 de março. 5 de março. Você tem a quarta-feira de cinza. E por que ele colocou, né? Eu até fiz uma anotação para não sair fora e não achar que eu estou falando mal da religião A ou B. Ele colocou o seguinte, olha, pode considerar-se, de certa forma, como uma forma litúrgica ou uma liturgia de morte, que remete à Sexta-feira Santa, onde o rito desse dia encontra o seu pleno conhecimento. Essas aqui são as palavras de João Paulo II. Ok? Nós devemos morrer para nós mesmos a fim de renascermos para a vida eterna. E aí quem acompanha a liturgia, ele usa o Salmo 50 e ele fala, é agora o momento favorável, é agora o momento da salvação. Olha só. E aí, ele usa Gênesis, tá? Recorda-te que tu és pó e ao pó voltarás. Então ele deixa agora, ok? A sexta-feira da paixão, retroage, não no tempo, ele calcula e vai lá contar os 44 dias. Antes era soltava o sábado, o sol domingo. Agora não. Ele coloca os 47 dias e aí você vem terça-feira de carnaval, que
que a gente não vai entrar agora, senão vai confundir muita mente das pessoas, que é a festa da carne. Né? Adoração a Deus, um Deus. Isso. E uma das coisas que eu acho interessante, meu irmão, e eu gosto de trazer essas fórmulas, esses pensamentos, a fé, porque hoje a gente vê muito falar sobre intolerância religiosa. Mas não é questão de ser intolerante, é você respeitar a fé do outro, como tem que respeitar a protestante, a nossa. Então hoje nós estamos se estudando mais, né? Igual nós estamos aqui batendo um papo teológico. Então olha só, nós estamos aqui falando de algumas doutrinas. Falei da doutrina da Igreja Católica, utilizei aqui, né, o nome do Papa João Paulo II. Lembrando que eu não sei a data que esse programa vai ao ar, nós vamos ver como é que vai fazer. Se qualquer coisa você corta essa parte. Né? Sabadão. Isso, sabadão vai estar sendo passado. Mas hoje, por exemplo, né, o mundo parou. Né? Tivemos às 5 horas da manhã. Às 5 horas da manhã tivemos aí a morte, né, do Papa Francisco. Ok? Deixar minhas condolências, né, a todos os nossos... O último Papa, né? Isso. Mas é isso aí que é interessante, tá? Porque agora nós vamos gerar essa polêmica. E aí? Vai vir agora o último Papa, tem muitas pessoas que vão entrando ali na linhagem do Daniel Mastral, mas pega um corte do Daniel Mastral e vai falando um monte de coisa. E é o anticristo. Vai o anticristo, vai machucando aqui, vai machucando ali. E agora não, nós estamos falando o seguinte, a verdade é subjetiva. Eu sempre trabalho isso, a verdade é subjetiva. Ok? A sua verdade é a sua, a minha é a minha, mas nós temos uma verdade objetiva que é a do Senhor. Né? Então, para que no programa não ficasse meio assim... né, perdendo as pontas, só para que eu possa só concluir essa parte aqui. Vontade. Né? Então, eu peguei aqui a doutrina católica. Nós voltamos aí. Aí eu estou dizendo isso por quê? Para não entrar na questão da festa da carne, né, da adoração de outros deuses, mas se você pegar a historicidade, era justamente isso. Porque havia o carnaval. Nós não estamos falando de Brasil, nós estamos falando de hemisfério sul. Não. Nós estamos falando de Europa, nós estamos falando de concílios, de Niceia, e ali vai. Nós estamos falando de outro lugar, outro hemisfério. Então havia ali em Veneza a festa da carne, certo? Havia várias coisas. Então o que eles fizeram? Se para na terça-feira e se inicia então a quarta-feira de cinza. E olha só que forte isso aqui. Quando você pega, daí eu não vou entrar na doutrina, vai que eu erro, a cinza e passa na quarta-feira de cinza, você passa 40 dias. Esses 40 dias, o 40 ele é um número expressivo. Ele tem um significado, ok? Não estou falando de numerologia aqui não. Mas 40 anos no deserto. 40 anos no deserto, entendeu? 40 dias Jesus jejuou. Então tem a questão do número 40. Oi? 40 dias do dilúvio, a galera está participando aí. Então tinha os 40. Então esses 40 dias, ele é um ciclo. E olha que interessante. Nesse ciclo, agora vem o Papa e fala assim, olha, você tem que preparar para a morte em Cristo. E aí, é por isso que eu disse para a gente focar, porque eu quero falar dessa Páscoa. Porque se você for pegar algumas religiões de matriz africana, você vai ver o seguinte, já que é para dar algum polêmico, para estudar, não queira... Você que é católico, estuda a sua doutrina. Você que é espírita, estuda a doutrina sua lá, do espiritismo. Você que é protestante, mantenha a sua fé e naquilo que o seu pastor está instruindo. Nós estamos aqui batendo uma questão teológica que a gente tem que ver. Você pode observar que existe um período desse também, certo? Tem. Que seja lá na Umbanda, que é diferente do Candomblé. Aí você fala assim, pastor, também. Por que agora você está sabendo? Tem uns que acham que eu estou até desviado, sabe? Mas não. Eu fui fazer teologia, fui estudar há 4 anos, fui entender a raiz. Eu falo isso aqui, a galera da igreja tem um problema. Sim. Isso aí vai gerar até polêmica. Ah, mas nós cristãos não podemos saber. Aí depois tem uma coisa acontecendo e eles estão jogando demônio, não existe demônio. Isso, mas eu até concordo um pouco, sabe por quê, pastor? Porque aqui nós estamos igual num bate-papo. Ok? Aqui muitos vão assistir, eu creio nisso. Mas aqui, igual eu estou te falando, é a verdade subjetiva, não só a minha, a sua, mas de várias crenças. E o que nós estamos falando aqui agora é o seguinte: o que é a Páscoa para o judeu? A Páscoa para o judeu é a saída
certo? A comemoração de sair dali, ter vencido aquela... Se fechou um ciclo ali. 40 anos agora. 40 anos, eles estavam com a promessa da terra prometida. Ok, isso aí. E aí eu nem quero entrar muito nessa questão, depois a gente volta só para falar, vamos supor, da Páscoa judaica. Ok? Aí nós estamos falando aqui também em relação à Páscoa na Igreja Católica Apostólica Romana. Quero até quebrar um tabu aqui. Um dia o pessoal me perguntou assim, pastor, o senhor é católico? Aí eu olhei assim, e aí eu fui falar com a igreja e perguntei na igreja assim, quem aqui é católico? Aí ninguém levantou a mão. Né? E eu falei, o que é ser católico? Eu acho que até falei isso aqui no outro programa. Aí ninguém soube falar. Eu falei, eu tenho a máxima no direito, que eu acho que é o seguinte, você prevaricou? Prevariquei não, senhor. Você sabe o que é prevaricar? Não sei não, senhor. Então como é que você não prevaricou? Então, quando você fala de ser católico, ou seja, adorador universal, nós não somos ligados a Roma. Mas somos católicos. Certo? Aí, para não dar um corte aqui, fala assim, pastor sai dizendo que todos nós somos católicos. Mas o segredo vai ser o corte aí, tá? Só que aí para você pegar... Traz na etimologia da palavra. Ser católico é você ser adorador universal. Só que eu não sou apostólico romano. Eu lembro que eu estava na faculdade e quando foi feito a votação do Papa, e muitos ali questionaram, né? Tipo assim, quem que você acha que deve ser o Papa? Eu achei, vou poupar o nome do meu professor, amo muito ele, mas ele foi muito... certeiro no que ele falou. Ele falou assim, por que vocês estão dando opinião de quem deve ser o Papa? Sendo que vocês não estão ligados à Igreja Católica Romana. Então, se o Papa for A ou B ou C, não interfere para vocês. Seria como se fosse o nosso líder. Então, eu falei, faz sentido. Eu me coloquei na minha insignificância e falei, faz sentido. Mas todo mundo, porque na escolha do Papa, né, ficava todo mundo ali naquela... Que tinha até um brasileiro, né, que tava na Isso, e o Brasil tudo vira tipo Copa do Mundo, né? Uns torcendo para um, outros torcendo para outro. Todo mundo que era um brasileiro, que era um morenão, esqueci o nome dele agora. Eu também não lembro. Esqueci. Né? Tá até outra agora de novo. Isso. Entra outra agora. Então, o que acontece? Pra gente não ficar preso na doutrina e eu falar besteira, né? Porque daqui a pouco não vamos falar coisa que a gente não sabe. Então, voltando, né, a essa questão, o que eu acho interessante é justamente isso. E agora, a vivência. Ok? Eu fiz até outra anotação, por exemplo, nesse período da quaresma. Eu achei muito forte. Nós tivemos milhões de pessoas orando com o Frei Gilson, me parece. Gilson, deu mais de 1 milhão de pessoas. Mais de 1 milhão. Eu achei interessante. E pior, uma live 4 horas da manhã. Isso, certo? E eu fiquei feliz porque ativou a fé de muitos. Teve uma irmã que chegou perto de mim e falou assim... pastor, tem vários pastores participando. O senhor vai participar? Eu falei, olha, eu posso até participar, mas eu não vou conseguir, respeitando a todos, rezar um rosário. Aí foi interessante que a gente estava lá no serviço, né? Tem alguns advogados lá, e olha só como é que as coisas mudam. E eu falei, eu lembro da minha avó que um rosário são 3 terços. Aí a irmã falou, não, tá errado, são 4. Eu falei, não são 3, são 4, são 3. Aí nós fomos não tinha o... Chat GPT. Não tinha o chat, aí nós fomos pro Google e lá tá dizendo que houve uma mudança. Tinha o primeiro, segundo, terceiro mistério e agora tem o 4º mistério. Então hoje, um rosário, salvo engano, me corrija aí os nossos queridos irmãos católicos, que um rosário são 4 terços. Na época da minha avó, era 3. Era 3. Né, orava, mas aí acrescentou mais um mistério. Então, ou seja, eu estou trazendo esses conhecimentos para quê? Não é para mostrar que eu sei. É para quebrar alguns paradigmas, por exemplo, de intolerância religiosa. Mas talvez não. Eu vejo muitos pastores, certo? Irmãos que na hora que vai entrar em certa... como é que eu posso dizer? Um debate, a pessoa se perde. Eu vou dar um exemplo. Nós tivemos um período de eleição, né? Bolsonaro, Lula, e aquele povo batendo. Aí eu fui falar de uma certa entidade. Uhum. E quando eu fui falar da certa entidade, um senhor que estava lá,
ele foi ver me corrigir. Ele falou, você como pastor não pode falar da minha crença, não pode falar da minha fé, não pode falar disso. Eu fui e perguntei para ele assim, na sua fé, essa entidade, ela é reencarnação de quem? Ela foi casada com quem? Qual é a historicidade dessa entidade? O que aconteceu? Apanhei dos dois lados. Por quê? Porque quem é protestante chegou e estou falando protestante para saber discernir a situação. Começou a falar, mas por que o senhor tem essa informação? Porque tivemos que fazer, apresentar. Hoje nem tem mais, como é que chama quando você faz aquela conclusão do curso? TCC. TCC. O meu TCC teve que falar de algumas crenças e tal. Então eu falei aquilo. Agora volto a dizer, irmãos, isso não é mensagem para ser pregado. Nós estamos aqui batendo um papo falando sobre a quaresma. Isso é aprendizado. Aprendizado, falando sobre isso, né? Eu vou te ser bem sincero, já que é para rasgar, né? Como é que eu falei? Vamos quebrar o cercadinho. Certa vez eu fui falar sobre batismo com o Espírito Santo num congresso de jovem. E na hora que eu fui falar do batismo com o Espírito Santo, eu vi os jovens todos assim, desinteressados. E eu falei, como você está falando de uma promessa e os jovens estão assim? Só que aí eu fui, o Espírito de Deus me trouxe uma palavra. Eu vou evitar de falar o nome aqui, porque senão depois muitos vão querer buscar na internet e se perdem. A minha luta aqui é para o seguinte, é isso mesmo. Pega os dados, transforma em informação, e a informação você gera o conhecimento. O problema é que as pessoas peguem os dados e já quer falar do conhecimento sem ter a sabedoria. Consegui colocar assim? Eu gosto de falar assim, eu estava pregando em Ouro Preto, quero até mandar um abraço aí para minha prima Marcela, pastora lá, pregando na igreja lá. Ouro Preto, ninguém me indica para pregar, né? Já leva lá os pastores. Tá? Eu nunca vi. E eu achei Ouro bacana. Preto, ninguém me indica. Cheguei lá em Ouro Preto, estava pregando, a igreja lotada, a gente conversando. Aí eu fui falar da seguinte forma, a igreja lá há 120 anos, a igreja metodista. E eu fiz uma pergunta lá. Eu fiz o seguinte, eu perguntei, tomate é fruta? É fruta. Aí o pessoal ficou assim. Aí uns falaram assim, outros não é. Então eles adquiriram um conhecimento ali. Eu falei, tomate é fruta. A sabedoria é como que você vai aplicar o conhecimento. Aí eu perguntei, você utiliza o tomate na salada de fruta? Não. Então parece assim, só para dar um choque, né, nas pessoas. O que eu estava dizendo? A diferença da sabedoria em provérbios. Mas usa manga na salada de fruta. Isso, mas é a diferença do tomate. E na salada normal, né? também. Porque tem gente que não tinha o conhecimento que aquele tomate... Aí tem mais. Um me perguntou assim, pastor, é fruta ou fruto? Eu falei, agora eu paro por aí. Porque há uma diferença de fruta para fruto e assim vai. Então, enfim, esse conhecimento que a gente está falando aqui, tudo que eu estou passando aqui é de uma forma de um conhecimento, vou dizer, raso, mediano, que são estudos, que aí você vai... Né? Igual eu estou falando essa, por Tem exemplo, pessoa que estudou bem mais. Você, e a gente voltando até a falar de milhões de pessoas orando com o Frei, meu irmão, vou usar uma palavra aqui que muitas pessoas vão assustar. Cria-se uma egrégora. Uhum. Quem assistiu Harry Potter vai saber o que o pastor está falando. Vai dizer o que é uma egrégora? Egrégora. Agora okay. Galera do Harry Potter. Cria-se uma egrégora. É 1 milhão de pessoas orando, meu irmão. Sim. Certo? Então... houve um mover muito forte de Deus sobre isso. Houve. Porque aí quem gosta de fingir de bobo e não quer saber, vamos lá. Quando você passa o carnaval, acaba o carnaval, eu preguei essa mensagem. Eu mencionei isso na mensagem. Que é o seguinte. Você vai lá no Rio de Janeiro, ok? Não é intolerância religiosa. Vamos colocar um ato profético deles. Sim. Eles falaram assim, hoje... nós estamos abrindo alguns portais aqui. Vou usar a frase que eu ouvi até um falar. Era da escola de samba, acho que foi de Ninópolis. Que falou assim, não, tá abrindo os caminhos. Isso. Vamos usar mais. Mas teve um que até na Globo ele estava falando a importância da bateria. A gente pode voltar aqui, os ritmos. Uhum. E isso que eu estou falando aqui, alguns pastores até mais antigos, mais experientes, vou falar assim, para que tá discutindo isso? Porque hoje a nossa evangelização está assim.
Nós estamos chegando agora, o pessoal chega e fala assim, me explica sobre isso. Me explica que antes de Eva, eu ouvi dizer que tinha uma outra mulher. Tem uma Lilith na história. Isso, eu falei que eu não ia falar, porque agora senão eu vou ficar batendo, né? Lilith, procurando isso aí. E aí? Aí eu falo, meu irmão, alimento forte é aqui. Você tem que basear a sua fé aqui. Não em livros de filosofia. Nós estamos falando aqui, né, de equinócio. Nós estamos falando aqui de sol e lua. Nós estamos falando aqui levando conhecimento para todos. Aí tem gente que vai falar assim, pastor, mas eu acho que não é viável ensinar isso. Por isso que nós estamos falando, tirando dúvida, nós temos o público de várias pessoas. Que se a gente ficar falando aqui somente da ressurreição de Cristo, que é o que nós vamos falar, muitos vão se perder. E como tem muitas pessoas que estão entrando em certos estudos que não leva a nada. Maioria. Entende? Que não vai levar a nada, que não vai conduzir a nada e as pessoas se perdem. Por isso que tem muitas pessoas que estão se apostatando na fé. Ah, pastor, que loucura. Então entra no podcast, a gente estava falando do jovem lá, que eu não quero falar o nome dele, e do outro pastor que traz uma revelação muito forte, e vem uma outra pessoa de uma outra crença falando assim, os dois só estão revelando assim, porque trabalham com tudo. Agora imagina um jovem chegando na igreja e vendo isso agora e achando que tudo é a mesma coisa. Boa, entende? Boa. Então é esse que é o gatilho que eles falam agora, é o gatilho. Né? Então, ou seja, vamos lá, nós tivemos ali uma egrégora, as pessoas orando, milhões de pessoas orando, certo? E quando as pessoas vieram falar, poxa, tem pastores que oram lá, eu falei, beleza, e qual o problema? Eu só vou ter essa dificuldade de orar fazendo essa ritualística. Que é seus, seus. Entende? Eu fiz da minha forma. Quem é inteligente, aproveitou. Quem não é, você vai perguntar, só você perguntar para o padre inglês, o bispo, padre, eu não sei. Bispo. Por que ele escolheu o horário de 4 horas da manhã? Por que tem gente que ora às 3 da manhã? Aí vão já soltando aí. Não vamos pegar aquele pessoalzinho, senhorinha da Deus e Amor é 3 horas da manhã e dava medo. Isso, né? E por que alguns segmentos é 6 horas da tarde? Porque outros segmentos é meio-dia. Por isso que eu acho que até alguns pastores estão nem me convidando para pregar mais, mas é por causa dessas informações. Mas eu volto a dizer, isso aí é porque quem está no campo missionário... Meu irmão, eu lembro a primeira vez que eu fui pregar na tribo dos Índios Chavantes. Quando eu cheguei na tribo dos Índios Chavantes, estava lá o cacique, ok? Na escola bíblica dominical. E do lado dele estavam as 2 esposas dele, e aí? E aí, como que eu vou fazer? Capita o som? Esse que está chegando ou não? Não, né? Ok. Como que eu vou fazer agora? Como que eu vou pregar? Eu vejo o pessoal discutindo muita questão de política. Eu lembro que eu preguei nessa tribo, Gênesis 1:26, e diz que Deus criou o homem, ok? Criou os peixes, as plantas e os animais, e disse ao homem assim, o homem domina todas essas coisas. Porque o homem não foi feito para dominar outro homem. E eu disse, o homem que domina o outro homem é feiticeiro. Eu falando isso numa cultura, ok? Numa aldeia. Cacique Alexandre, ele levantou, ele tossiu, ele não gostou. Por quê? Porque ele é governo. Na tradução, o intérprete estava morrendo também. Ele quis dizer o seguinte, olha, ele interpretou que quem governa outros homens é feiticeiro. Mas na interpretação, certo? Ou na tradução, melhor dizendo, aquele homem entendeu assim. Que eu, como ele era o cacique e mandava em todo mundo, eu estava chamando ele de feiticeiro. Então, ou seja, é disso que eu estou falando, ok? Experiências. Eu quero até abrir um parênteses aqui, conversando com um grande irmão Estênio. Ele comentou uma situação uma vez que me chamou a atenção. E aí é o que nós estamos falando de conhecimento e sabedoria, para não ficar muito cansativo também e a gente chegar na Páscoa, ok? Mas para você entender e coloque isso na sua fé, na sua razão, no seu conhecimento. Imagina agora 2 crianças, ok? Uma criança que nasceu num lar perfeito, de amor, carinho e paz. E uma criança que apanhava dos pais. As 2 têm a mesma idade. Agora, essa criança, ela foi abusada sexualmente por uma mulher. Por uma mulher. E essa aqui teve um lar feliz com a mãe. Se você chegar para as 2 crianças e explicarem assim, pedir para ela, me explica o que é uma mulher de uma forma
O corpo físico. Os dois vão saber falar. Agora, se você disser assim, me explica para mim o que é uma mulher. O que tem a característica de mãe vai falar de um jeito. E ele não teve a experiência de ser abusado e tal. O que teve essa experiência vai falar de outro jeito. Pastor, aonde que o senhor quer chegar? As experiências nos norteiam. Entende? Faz uma diferença. Faz uma diferença muito grande. Então, disso tudo que nós estamos falando aqui de conhecimento, eu volto a dizer, verdades subjetivas. Então, cabe a cada um pegar, né, e pescar aquilo que é para ele e fundamentar na palavra. Ok? Então, assim, para encerrar, eu falei do Salmo 118, que foi a mensagem que eu preguei domingo lá na igreja. E não vou pregar, mas é uma situação agora muito forte para mim. Entende? Por quê? Nós falamos de 2 doutrinas, 3, que passou um período de quaresma. Que nós falamos assim, conheça o homem a ti mesmo. Porque quando o Papa coloca aqui, que é o conhecimento, né, eu até anotei, que você tem que, nessa liturgia, buscar entender a morte e o renascer. Aí vem uma situação interessante. É quando você aqui passa por período no que nós chamamos de inverno. Você sabe diferenciar esse período de inverno? Sabe? O que você já passou em inverno na sua vida? Não é inferno, não, inverno. As estações. Já, abençoada? Que nós cristãos também temos as 4... Certo, não é doutrina, é momento. Se você for na psicologia, você vai achar isso. O que é o inverno? É aquele período que você sabe que não é fácil. Eu passei o inverno agora, em outubro, a perda da minha mãe. Eu lembro que... Eu literalmente estava no inverno. Literalmente. E eu lembro que eu falava assim, até do nosso amigo em particular, grande homem de Deus, pastor Warlis, eu falava assim, poxa, que teve também a perda da mãe, eu vi o sofrimento dele, e eu falava assim, mas por que ele está sofrendo? Sabendo que a mãe está na glória. E eu sempre preguei isso no velório. O bom é inimigo do ótimo. O bom seria ela estar conosco. O ótimo é saber que está com Deus. Meu irmão, sempre preguei isso. Gostei desse. Bom. Mas o bom é inimigo do ótimo. É você traz um consolo, você saber se, olha, um dia nós vamos encontrar. Mas depois um dia eu volto para pregar, no dia que eu estava fazendo um culto fúnebre do ímpio. Vou falar hoje. Eu estava em Patinga fazendo um culto fúnebre do ímpio. Ok? E ele estava de moto, acelerando, não vou falar o bairro, talvez até alguém conheça. E ele foi desviar e bateu de cara no poste. E morreu. E eu fui fazer o culto. E na hora que eu estava ali ministrando, eu falei, olha, o bom é inimigo do ótimo. O bom é saber que um dia nós iremos nos encontrar e tal. E o clima do velório... Pesou. Não é que pesou. Havia ali pessoas de várias crenças. Eu não sei falar, antes que eles falam, corta também, fala que eu fui homofóbico. Não. É porque hoje tem a diferença, né? Por exemplo, de trans. Havia ali uma mulher, um homem que estava com uma borboleta na cara. Foi mais ou menos assim. E eu ali pregando, falando com a turma, pregando, falando. Fiz o apelo. No final, quem estava ali, eu estou falando ímpio, né? Porque não estava na fé, chorou, abraçou. A família do jovem me abraçou. Na hora que eu penso que não, me chega um irmão de gravatinha. Tem que ter? Tem que ter. Não sei a denominação, tá? Para não ficar assim. E virou e falou assim, o senhor é o quê? Eu falei, eu sou obreiro, né? Não tinha feito ainda faculdade, não tinha feito ITQ, não tinha tal. Sou obreiro, estou estudando. Na hora que ele soltou aqui ITQ, a galera vai falar assim, sei de onde que é, viu? Instituto Teológico Quadrangular. Já sei de onde que é. Fiz 3 anos, foi muito bom, cheguei a ministro, certo? Não é dando titularidade, é só para entender, porque o ITQ era 1 ano, eu fiz os 3 anos.
Eu fiz um. Fui obreiro, aspirante e ministro. Eu fiz um ano de TQ. Né? Um ano, muito bom, que é a base. É o conhecimento básico ali para você entender as doutrinas e tal, o segundo ano, terceiro ano, enfim, nós fizemos lá. Quando eu terminei, esse rapaz chegou perto de mim e falou assim, né? Perguntou se eu era pastor, eu falei que eu era obreiro. Primeira decepção dele. A segunda foi ele virar para mim e falar dessa seguinte forma: porque o senhor está todo equivocado no que o senhor falou ali. Eu falei, como assim? Ele falou, ó, primeiro, você falou a possibilidade dele estar no céu e estar com Deus. Segundo, o senhor falou que nós iremos nos encontrar. Olha essa aqui, Paulo. Como diz, chupa essa manga aí. E não ri, não. E cheio de gente, ele me parou no meio de todo mundo. Na hora, Deus tocou no meu coração, eu virei para ele e falei assim, você estava lá, eu acho que é aí que começou a minha carreira do direito. Eu virei para ele assim, você estava lá no período que ele bateu a moto? Ele falou, não. Eu falei, você estava lá no momento do último fôlego dele? Não, eu falei, então beleza. Porque a sua doutrina diz o seguinte, que o nosso Deus, aonde habitou o pecado, superabundou a graça. Se naquele momento que ele bateu, ele falou, Deus, me perdoa pelos meus pecados, e confessou os pecados dele, o que aconteceu? O Senhor, pela sua misericórdia, o que ele fez? Salvou. O salvou. E a segunda coisa que eu falei que ele ficou mais bravo, falei assim, outra coisa, vamos supor que na primeira tese o senhor acerta, e ele não foi salvo. O senhor falar que eu estou errado, porque eu creio que ele vou foi encontrar salvo com ele, deixa eu te falar, a Bíblia diz que nós, não vou dizer o senhor, eu irei julgar as nações com Cristo. Então, eu vou encontrar com ele. Agora, eu tenho certeza. Agora, você, nem eu sei se você vai estar lá. Mas eu, para ser julgado ou não. Então, ou seja, olha o que diz o Salmo 118, que é sobre isso mesmo que eu quero falar pra gente, né? O senhor falou que... Eu tenho mais uma pergunta. É só meia hora. Calma que nós vamos responder meia hora, essa não. questão Temos do Deus. Eu vou te mandar uma pergunta aqui. Olha o Salmo 118. Polêmica. Tá, olha o Salmo 118, vai falar só. Dai graças ao Senhor, pois ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dura para sempre. Tá vendo aí? Deus é bom. E aí olha o que é interessante no verso 2, diz assim, ó, que o Israel agora diga, a sua misericórdia dura para sempre. Primeiro, Israel de Deus, o povo escolhido de Deus tinha que dizer, a sua misericórdia dura para sempre. Segundo, no verso 3 diz assim, ó, que a casa de Arão agora diga, a sua misericórdia dura para sempre. Sabe o que ele está dizendo aqui? O que é a casa de Arão? Os sacerdotes. Os sacerdotes ali presentes tinham que dizer que a misericórdia dura para sempre. E diz mais, que os que temem ao Senhor agora digam que a sua misericórdia dura para sempre. E vem o verso 5. Eu clamei ao Senhor na aflição. O Senhor me respondeu e me colocou em um lugar largo. Meu irmão, primeira coisa que eu tenho que entender na Páscoa, esse período de introspectiva, é eu entender, como disse lá o Papa, como diz alguns outros irmãos, que é o momento de você se relacionar com Deus, que é o momento de você consagrar, é você fazer essa introspectiva. É você olhar e falar assim, olha, eu vou morrer agora. Não sou um pecador lutando para ser santo, mas sou um santo que luta contra o pecado. São duas coisas distintas. Totalmente diferente. Ser santo é ser separado, ok? Não é, por exemplo, eu sou santo ou sou pecador. Não. Você só tem que mudar a mentalidade, virar o gatilho. Nós não somos pecadores lutando para ser santo, mas somos santos, homens de Deus separados, lutando contra o pecado. E como que a gente vence o pecado? Aí vem dizendo no verso 6, ó, o Senhor está do meu lado, não temerei. O que pode fazer o homem a mim? Né? E aí no verso 14, por causa que eu não vou pregar, só por questão do prazo aqui, olha o que diz o verso 14. O Senhor é a minha força e canção, e se tornou a minha salvação. O salmista aqui começa a falar sobre o Cristo. Aí você fala, pastor, mas aonde que o senhor vai achar o Cristo aí? Preste bem atenção, no verso 25, assim, ó. Louvar-te-ei, pois me ouvistes e tornaste a minha salvação. Então ele está falando assim, olha, não importa as lutas, não importa o que está acontecendo, eu creio que o Senhor irá me salvar. Então, quando eu estou falando do Cordeiro Pascual, que eu faço essa comparação da saída do Egito, é o seguinte, eles estavam celebrando a saída, a salvação do Senhor, que tirou eles do Egito e está levando... para uma terra prometida. Fechou.
Hoje, o Cristo que nós cremos está nos tirando do mundo e levando para onde? Para a terra prometida. Uma terra prometida. Mas não é uma terra que mana leite e mel apenas. Essa era uma terra terrena. A terra que ele nos promete é uma terra eterna. E olha só, o texto vai falar sobre isso. Ele vem falando sobre a questão do juízo, né? Olha o verso 22, que interessante. A pedra que os edificadores recusaram tornou-se a principal pedra da esquina, ou seja, a pedra angular, ok? E vem dizendo, ó, este é o agir do Senhor, ele é maravilhoso aos nossos olhos. Este é o dia que o Senhor fez, nós nos regozijamos e nos alegramos nele. Agora vamos lá então, falamos de várias coisas. Sabe quando eu entendo que o reino de Deus está em mim? Vai responder a pergunta, eu vou fazer ela. Vai lá. Que é do reino? Então vamos segurar o reino aí que nós vamos falar. E olha o 25. Salva agora, te suplico. Quem está acompanhando em casa, Salmo 118, verso 25. Fala assim, ó. Salva agora, te suplico, ó Senhor. Não é só ó Senhor, tem uma exclamação. E ele fala de novo. Ó Senhor, te suplico, envia agora a sua prosperidade. A prosperidade aqui é a origem da palavra. Porque às vezes quando fala... Etimologia. Isso. Só que o pessoal quer dizer, até na própria tradução, o pessoal acha que prosperidade, né, devido a essa teologia da prosperidade, é dinheiro. É riqueza. E não é. A prosperidade é a ausência de necessidade. É igual o Salmo 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu vejo pessoas falando, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Aí ele está falando assim, faltou lá os R$100. Faltou lá o dinheiro do gás. Faltou lá alguma situação. O que eles viram e faz? Então Deus. O Senhor não está comigo. Porque o Senhor é meu pastor e nada há de faltar. E não tem nada a ver isso o texto. O texto é, o Senhor, ele é o meu pastor e nada... Eu terei falta. Eu terei falta. Ou seja, a presença de Deus é muito maior do que qualquer outra coisa. E às vezes o nosso próprio Deus nos testa. Tem gente que se tiver riqueza, ele sai da igreja. Quando você passa esse inverno, oh, aleluia, é quando você procura a presença. Olha lá os meninos, tá tudo tranquilo, né? Tá bota na prova. Bota na prova, tá ali, ó, tá todo mundo no Facebook, no WhatsApp. Paulinho tá no chat GPT. Tá no chat GPT. Deixa ficar de recuperação. Foi forte, né? Revelou aí, varão! Você viu, não viu? Aqui é profeta, varão. Isso Deus entra. O cara de recuperação, ele fala, meu Deus, olha Jesus, vira pentecostal. Meu Deus. Varão, esse homem aqui foi batizado com o Espírito Santo na festividade. Pois é, busca, porque o cara busca. Então, quando tá falando isso aqui, olha, envia a sua prosperidade, ele tá dizendo assim, Senhor, não há de faltar nada. Por quem ficou só no primeiro capítulo lá e já saiu, agora tá perdendo a melhor, né? O melhor vinha no final, é agora, é agora. Então, ou seja, essa prosperidade, fala assim no verso 26. Bendito seja aquele que vem, em nome do Senhor, nós vos bendizemos de fora da casa do Senhor. Meu irmão, eu tive pregando na igreja da minha querida pastora Joaquina, eu achei muito forte, e esse negócio da casa aqui é interessante, porque ela falou assim, pastor, o senhor vai vir, eu acho que foi quinta-feira, nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Deve ter virado pro senhor e falado assim, é pro senhor vir quebrar tudo. Tudo, vem cá. E eu fui lá, eu falei, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Meu irmão, pros que estavam de recuperação aí, buscando a Deus. O que é mais fácil você fazer? Nós estamos falando de Páscoa, tá? Quem está em casa aí. Essa é a Páscoa, o sentido da Páscoa. O que é mais fácil você fazer? Jogar uma panela quebrada fora ou você amar seu inimigo? Jogar uma panela fora. Nada quebrado. Então eu vou fazer a campanha agora. Meu relógio, vou trocar. Tem que fazer isso. Que é o shalom, para os irmãos não ficar, né, perdidos. O shalom. Quando você fala shalom, você dá a paz, que eu acho que eu achei não. Eu lembro de umas épocas aí, quando você chegava em certas denominações, você falava assim, a paz. Ele falava assim, paz de quem? Dava uma raiva só. Você tinha que falar a paz do Senhor. Mas qual Senhor? Meu irmão, para dar a paz, era já tirar você da paz. Porque você tinha, cada igreja, você tinha que chegar, paz seja contigo. Aí não precisa nem falar denominação. Paz seja convosco, que é no plural. Mas se você chegasse nessa denominação e falasse paz do Senhor,
Você estava em disciplina? Você estava... Não, não pode. Era Shalom. Você não pode. Não. Nessa igreja você não pode falar a paz do Senhor. Você tinha que falar paz seja contigo, paz seja convosco. Ok? Você chega em outras igrejas, se você falar nessa igreja paz do Senhor, ia ficar bom eu falar isso aqui, que o papo vai ficando descontraído pra você ver como é que a religiosidade mata a essência. Eu tive uma igreja que eu fui pregar que o pastor falou que se eu não falasse Shalom, não pregava. Não, eu tô querendo lembrar aqui, então já que é pra si, eu tava pregando lá em Ipatinga. E foi em Ipatinga. Pois é, tava pregando em Ipatinga. E eu empolgado com esse negócio de... Olha a hora aí, pode falar. Empolgado com essa questão de povo hebreu, tinha chegado de Israel, aquela situação. Que pazinho na cabeça. Que pazinho na cabeça. Talit, ou Talit. Cheguei e falei assim, que o amor de Yeshua esteja neste lugar. Pra quê? As cadeiras virou, Vana? Não, antes fosse. Meu pastor ligou de 11 horas da noite. Ele não estava, deixou eu pregar, eu fui e falei, né? O obreiro, que o amor de Yeshua esteja nesse lugar. Meu pastor ligou e falou assim, deixa eu te falar um negócio, você tá doido? Que negócio é esse de chegar a abrir o culto que o amor de Yeshua esteja nesse lugar? Eu falei, como é que é? Yeshua, alguém pegou e colocou Yeshua e colocou que eu tinha falado que o amor de Yeshua. Deu um escândalo no negócio. Aí eu aprendi, eu falei, mas por que eu cheguei ali e tinha que falar o amor de Yeshua? Não era melhor ter falado Pai do Senhor logo? Adonai. Pra quê? Entende? Então a gente tem que se colocar. Eu aprendi, eu falei, cara, estava errado. Mas voltando à paz, o Shalom. Quando você fala Shalom, ou paz do Senhor, segura na mão da pessoa e olha no olho dela. Que esse Shalom significa nada quebrado, nada faltando e nada fora do lugar. Só que interessante. Sabe quem que vai falar desse Shalom? Salomão. Salomão, quando ele está lá em 2 Crônicas 7, ele vai falando da inauguração do templo, meu irmão. Uhum. E ele coloca nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Eu vi um pastor pregando, falando sobre Filipenses 4, falando que ele é o príncipe da paz. Então eu não estou colocando Jesus dentro do templo de Salomão, só para você entender. Mas lá em Salomão, quando ele constrói e termina o templo, o que acontece? A glória desce. A glória desce. E vence a glória de Deus, a Shekinah do Senhor. Entende? Vence a Shekinah do Senhor, a glória do Senhor. E eu te pergunto, a glória ficou ali? Não. Nós temos hoje vários judeus que oram no Muro das Lamentações crendo numa promessa. Eu disse lá, a Bíblia vai dizer que antes o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, que a terra era sem forma e vazia e havia trevas à face do abismo. E o Espírito de Deus se movia, algumas traduções, sobre a face das águas. Hoje, o Espírito Santo não move mais sobre a face das águas. Hoje, a Shekinah não é mais no templo de Salomão, que nada quebrado, nada fora do lugar, nada faltando. A Shekinah hoje é em nós. É em nós. A glória de Deus é em nós. E dando continuidade da Páscoa, olha só o verso 27, diz assim: Deus é o Senhor que nos mostra a luz. Atai o sacrifício com cordas até o chifre do altar. Meu irmão, essa palavra aqui, ela é incomum. Porque você não colocava amarrava o bode, amarrava o cordeiro e levava até o altar. E deixava amarrado no chifre do altar. Não. Então, quando ele faz isso aqui, ele está fazendo uma alusão, creio eu, à crucificação. Pastor, fala que para virar uma doutrina tem que dar 3 provas. 3 provas. Mas eu não vou dar as 3 provas, não vou dar uma só. Quando fala o seguinte, quando eles entram e eles expressam ali, é o mesmo que está lá em Mateus 12, 44, que fala assim, ó, voltarei à casa da qual saí. Ele volta para sua casa antiga, casa, e encontra vazia, varrida e arrumada. Então o espírito busca outros 7 demônios piores que ele, e todos entram na pessoa e passam a morar nela, e a pessoa fica pior do que antes. Observe bem, essa casa aqui, ela estava limpa, ela estava varrida, ok? A casa estava arrumada e varrida. Mas qual que era o problema dessa casa?
Porque ela estava vazia. A quaresma passou. Acabou. Nós, com Cristo Jesus, vencemos a morte. Respondendo o Senhor, quando fala que Deus morre, eu vi o Miles Monroe, ele até completou, acho que 78 anos agora, já foi para a glória. E um dia o Miles Monroe, ele fez uma diferenciação, ok? E aí eu teria que ter muito tempo para falar isso, mas um estudo que ele falou. A ilegalidade de Deus na Terra. No dia que ele falou isso, minha cabeça, eu acho que deu a mecha branca. Porque quando ele fala da ilegalidade de Deus, ele estava falando o seguinte, que você tinha os céus, ok? Sim. E não podia materializar os espíritos. Por isso que a serpente... Primeira sessão espírita. O inimigo... Aí tem que tomar zelo, porque senão os irmãos vão depois falar que você está falando. Não, mas primeira sessão que é da espiritualidade. Ele entra na cobra ou na serpente. Alguns outros mais que gostam do hermetismo vai falar outra coisa. Ok? Mas nós vamos agora na palavra aqui. A Bíblia vai dizer então que aquela serpente, ela vai e fala com Eva. Deus falou com ela, não coma. Come de todas, menos desta. Mas ele não disse não toca. E quando a cobra perguntou para ela, ela disse, Deus disse para mim não tocar e não comer. E sabe o que ela faz? Aí tinha que ver, aí é muito forte isso aqui. E pior que não foi nem Deus que falou com Eva, né? Entende? Nem Deus falou com Eva. E ela que, entendeu? E leva. E o falou pior. Com Adão. E o interessante, que quando vai perguntar para ela, ela fala assim, olha, que se comer da árvore do bem e do mal, certamente morrerás. Certamente morrerás. Olha onde nós estamos indo. Certamente morrerás. E vai dizer que aquele que comer dessa árvore será como Deus. Um D minúsculo. Sim. Há um despertar muito forte ali agora. E eu falei nessa mensagem que naquela época Adão não estava preparado para receber o que Deus nos deu. Acabou. Porque naquele momento, o que acontece? Deus, ele vinha no jardim. Interessante, que era um jardim, não era selva, né? Espírito. Ou seja, tudo organizado. O jardim é organizado. E a palavra do Senhor vai dizer que eles foram colocados no jardim para cuidar. Então tinha que manter uma organização. Tá parecendo que eu estou me perdendo aqui, mas vai comigo que nós vamos dar um fechamento legal que Deus está fazendo aqui agora. Observe bem, eles cuidavam do jardim, cara. Só que a vaidade, a ignorância, fez com que Eva buscasse querer aquilo que a árvore podia dar. Nós não vivemos uma dualidade de conhecer o bem e o mal. Deus não é bem ou mal, Deus é Deus. Sim. Okay? A ausência do bem gera as trevas. A ausência da presença de Deus gera a treva. Então, quando nós estamos falando dessa quaresma, é a forma que você tem de dizer assim, não é que você está afastado de Deus, é que você vai vasculhar se a sua casa está vazia ou não. Boa. Se você só busca Deus quando é para passar na prova, se você só busca Deus quando você quer um namorado, não. Você só busca Deus quando você... Você está entendendo? Quer dinheiro. Você só busca Deus quando você quer uma coisa. Aí tá tendo revelação aqui hoje, viu? Você começa a entrar em você e analisar dentro de você. Onde estão os erros? Se está tudo organizado. Certo? E aí você começa, então, o que Jesus faz? Vamos correr. Jesus, então, vem respondendo. O que o Miles Monroe disse. Que como Deus era ilegal, o que ele fez? Por que da ilegalidade? Tinha que ter o sacrifício. Já deu tempo? Tinha que ter o sacrifício. Ok? Aqui já estão me corrigindo. É que ele é feio, moço. Tinha que ter o sacrifício. Então vamos lá, tinha que ter o sacrifício. Isso, tinha que ter o sacrifício. Tem que ter o código, pastor. E nesse sacrifício, que tinha que ser tirado todo, o pecado. Boa. Aí Deus mostra para Adão, falando assim, Adão,
Aonde você está, Adão? Sabendo onde ele estava. A onipotência, a onipresença estava ali. Por que ele perguntou a Adão aonde você estava? Porque tá na hora de Adão se achar. Porque Adão tinha se perdido. Boa. Adão estava no Éden, mas estava com o pecado da desobediência. Jesus estava na terra, em santidade. O primeiro Adão pecou. O segundo Adão Romanos 8. pagou o preço. Lá eles não poderiam conhecer o bem e o mal. Eles não estavam preparados, não tinha maturidade. Eles estavam no jardim e querendo absorver aquilo ali. Então o que acontece? Vem aí esse período de você, Adão, naquele momento, era a quaresma dele. Boa. Essa daí eu não sabia. Só não. que na quaresma dele, claro que não vai colocar isso não, que não está na Bíblia, tá? Era a quaresma dele, ele pecou, cara. Ele saiu da presença, ele perdeu a presença. E tinha que se encontrar novamente. Melhor dizendo, ele se perdeu dentro dele. Porque Deus estava ali, o jardim estava ali, mas Adão não ouvia mais Deus. Porque Deus estava falando assim, ô Adão, eu sei aonde você está, mas você não sabe aonde você está. Tem gente que está na igreja e não sabe onde que está. Boa. Tem gente que está na terra e não sabe por que está na terra. Boa. Tem gente que está passando por esse momento e não sabe, ok? Então o que ele faz? Deus estava dizendo assim, Adão, prepara. E ele não reconheceu, Deus tira eles, coloca para fora do jardim. Ok? Coloca para fora. E aí eles começam a viver esse período. Que são as dispersações de Deus, que aí nós não vamos entrar nela. Inocência, e chegando agora, patriarcal, governo humano. E chegando agora, no nosso domingo. Não adianta eu querer ficar discutindo se a Páscoa católica ela é de um segmento lunar. Que a Páscoa, claro que como teólogo tem que dizer, eles pegaram naquele momento ali, esse mês de Abib era o mês, de Nissan, era o mês... E que o mês é dividido em 2, né? Da colheita. Significava o trigo. Uma nova estação está chegando. Colhia... Posso até abrir um parênteses aqui para Pode. entender? Para o pessoal que está no espírito já não vai se perder por causa disso. E ó, Por que se já vou dá deixar aqui uma outra coisa. ovo de Páscoa? Eu vou te trazer de novo para nós falar sobre o Pentecoste. Tá. Que aí agora até a igreja Isso. católica, os cristãos, vai tudo se todo preparar. Vamos lá. Mas por que existe o ovo de Páscoa? Vai lá, Paulinho. Por que existe ovo de Páscoa? Para comer, né? Mas você sabia que o ovo é uma festa pagã? Sim. O ovo e o coelho era para comemorar uma deusa. Eu estou evitando ficar falando aqui, senão o pessoal começa a pesquisar. Não, mas e só acaba pode se falar que perdendo. agora vai pra Grécia. Vai pra Grécia. Tá. Já muda. O que acontece? Era uma deusa. Certo? Agora já vou ter que acabar. A pastora já está Já querendo botar pressão. Eu tenho coisa pra pegar lá, meu Vamos lá amor. então para nós terminar aqui, porque senão a gente perde. Então, havia-se o ovo. Veio da bênção apostólica? É. Né? Havia-se ali, este ovo era porque eles comemoravam a fertilidade, o coelho, o ovo. E sabe como é que eles faziam? Pintava-se o ovo, não era de chocolate, pintava-se o ovo e colocava para a deusa da fertilidade. Então, nesse secretismo todo, pega-se o ovo, pega-se o coelho, pega-se os 40 dias, pega-se a lua, pega o calendário lunar, pega o concílio de Nicéia e eles recuam tudo isso nesses conhecimentos. E agora, tirando tudo isso, e para a gente terminar, né? Sabe o que eu acho maior interessante? Que Jesus, como carne, ele teve que ver como o primeiro Adão. O primeiro Adão pecou em carne. Ok? E quando eu falo carne, porque senão tem gente que vai falar, por que o corpo de Adão era de unhas na internet? Eu não estou falando carne física, eu estou falando charque, o sentimento carnal. Então, quando Jesus veio em carne, ele é o filho de José. Ele tinha que sentir todas as dores. Eu fui ver novamente o filme Paixão de Cristo,
Eu não sei se você lembra, em 2004, quando lançou esse filme, muitas pessoas morreram no cinema. Passaram mal. Passaram mal, achou muito forte. Certo? Só que a dor foi muito mais. Porque na cruz, ele levou o seu pecado, o meu pecado, o pecado de todos nós. Na cruz, o Marco Feliciano tem uma mensagem que prega a agonia da cruz, vale a pena assistir? 2002 Gideões. Ele mostra ali a agonia na cruz. O que Jesus passou na cruz? Só que enquanto o corpo de Jesus estava na cruz, o Jesus Cristo desceu ao inferno. E a Bíblia diz que ele vai então pegar ali todos que estavam cativos e cativeiros e levar para debaixo do trono. Então Apocalipse a 19. resposta é: Jesus morreu, o homem sim, o Cristo não. Porque o Cristo é ungido. E aí o ungido, o Messias, por isso que o judeu tem dificuldade de acreditar que Jesus é o Messias. Porque o Messias não podia morrer. Ao contrário, tinha que governar com cedro de ferro. Entende? Só que eles não estão errados, eles estão atrasados. Nós que estamos ultrapassados, né? Quando Jesus vai voltar, ele não vai voltar Jesus um homem. Como é que é a música que vocês gostam de tocar lá? Que ruge o leão. Ele vai voltar como Cristo. Ele volta como Cristo. E aí, para a gente terminar, Jesus morreu na sexta-feira, descansou no sábado e ressuscitou no domingo. Jogar a panela fora que está quebrada é fácil. O difícil é, se nesses 40 dias eu busquei dentro de mim se nada estava quebrado, nada estava fora do lugar e não estava faltando nada. Porque quando você se coloca dessa forma de um templo, você morre com Cristo, mas você ressuscita com Cristo. Meu Deus. Essa foi a... Então, a sexta-feira da paixão é isso. É morrer pelos nossos pecados. Mas a alegria que nós temos, a esperança, é saber que nós iremos ressuscitar com Ele. E agora vem o mais interessante. Se nós ressuscitamos com Ele no domingo, hoje é segunda. Como que está a nossa vida hoje? Porque Paulo diz assim: já não sou eu que vivo mais, mas Ele vive em mim. Mas Ele vive em mim. Ele não está morto. Já estou crucificado com Cristo. Já estou crucificado com Cristo. É. Então, nesses 3 minutos que nós fizemos aqui, que a gente possa entender isso, que Jesus está vivo. Ô pastor, como nós estamos numa mesa, eu vou te trazer. Sim. Eu estava continuar te trazendo para nós fazer uns bate-papo assim. Nós cremos no arrebatamento. Sim. E aí é pregado, ensinado, falado, que a igreja é a noiva. Sim. O que é a igreja? Que noiva é essa? Então eu vou deixar uma resposta aqui para o arrebatamento, não vou ter que falar depois, sim, ok? Sim. Porque todo mundo fala errado, sabia, Paulo? Todo mundo fala assim, qual vai ser o próximo acontecimento? Qual que é o próximo acontecimento? Qual é? Qual é? A volta de? Não. Antes de Jesus voltar, a igreja tem que subir. É o arrebatamento. A igreja vai embora. Entende? Nós que vamos descer com Cristo. É o arrebatamento. É o arrebatamento. A volta de Cristo é depois. A volta de Cristo é depois. Ah, mas Jesus voltou. Não. Deu um bug aí, né? É isso aí. Deu um tchan, né? Eu falo que são duas... Porque nós vamos encontrar com Cristo na glória. Nas nuvens, Aí ela já tá fazendo aquela cara assim, herético. Então vai lá em Efésios. Chamou de pecador ali agora? Chamou de pecador. Efésios. Então vamos lá em Efésios. Chamou, não chamou em mente? Efésios 3. Vamos lá em Efésios 3 aí, ó. Efésios 3. Chamou o senhor de pecador ali, pois pastor. Pois é, Efésios 3. Mas nós somos. Efésios 3. Só que nós somos não somos pecador lutando para ser santo, mas somos santos que lutam contra o pecado. Então, para concluir, só essa questão do arrebatamento que vocês estão falando e da Páscoa, olha que interessante. Efésios 3 fala assim, ó: por esta causa eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, gentios. Só que olha o que é a igreja, lá no verso 10, diz, capítulo 3, verso 10. Para que agora,
os principados e potestades nos lugares celestiais possam conhecer pela igreja a multiforme sabedoria de Deus. O que eles estavam lá querendo no Éden? O que tinha no Éden? A árvore do conhecimento do bem e do mal. Eles estavam buscando o quê? Conhecimento e sabedoria. E agora Paulo está dizendo aqui, ó, para que agora os principados, potestades, segundo céu, terceiro céu, se tiver o 10º, vai embora, nos lugares celestiais, possam conhecer pela igreja a multiforme da sabedoria de Deus. Pastor, não entendi. Quando o diabo olha para você, ele vê Deus. Ele vê a essência de Deus. A sabedoria, por isso que tem gente que fala assim, quem é a igreja? A igreja somos nós. Ok? Certo? Mas por isso que tem gente que está errando hoje e fala assim, eu vou congregar lá em casa. Ah, eu vou assistir. Não. O diabo entra na mente dele e fala isso. Hein? Certo? Eu sou a noiva do Cordeiro. Mas Deus vai vir buscar, o Senhor Jesus vai vir buscar, o Cristo vai vir buscar essa igreja sem mácula. Porque senão seria muito fácil eu ser crente sozinho. Eu fazia uma autoanálise, fazia uma meditação, entrava em mim, pedia perdão aos meus pecados. Mas quais são os 10 mandamentos reduzidos em 2? Amar o próximo como a ti mesmo e amar Deus acima de todas as coisas. Amarás ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas. E ao teu próximo. E que amor é esse que você está vendo seu irmão ir para o inferno e não prega para ele? Acabou. Que igreja é essa que vê? Não estou falando simplesmente de dar pão, cesta. Não, isso aí a gente tem que fazer. Isso aí é uma questão social da igreja. Mas a importância da igreja é ganhar almas. E não apenas ganhar, cuidar para que ela possa ser salva. E cuidar da nossa própria. Da nossa própria. Agora, se eu não estou tendo essa essência, mas vem lá, porque tem mais versículo. Olha lá o 16. Diz assim, ó. Para que vos conceda, segundo a riqueza da sua glória, que sejais fortalecido com o poder pelo seu Espírito. Lê aí, pastor, na sua tradução, para eles não achar. Qual que é o texto? Efésios 3,16. Efésios 3,16. Para que vos conceda, segundo a riqueza da glória, que sejais fortalecido com poder pelo teu Espírito. Aonde? A sua é João Ferreira? Mas pode ler na sua. Que a minha é King. Sim, pode ler. Efésios 3,16. Vamos lá. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Pegou ou não? Ou dormiu? O menino está pensando ali na prova. A sabedoria da igreja, na egrégora, no conclave, no junto dos santos, na congregação dos santos. Existe ali um fortalecimento do poder de quem? Do Espírito Santo. Quem convence o homem do pecado? E por isso que tem muita gente falando errado. Se você tirar o Espírito Santo da igreja, ela funciona, 90% das igrejas estão funcionando normalmente. Por quê? Porque hoje o Pentecoste não está sendo tão mais buscado. Ei. O som tem que estar legal, concordo. Bom. O horário tem que ser no horário, concordo. A luz tem que ser. Nós organizamos a igreja toda. Mas esquecemos de uma coisa. Você lembra daqueles irmãozinhos que tinham um pandeirinho? 2 dentinhos na boca? Mas quando ele orava, as pessoas se convertiam. Eu vim de uma igreja que o pastor falava Exodó. Eu vim de uma igreja que o pastor, Jesus, falava a Bíblia. Mas quando ele orava, meu irmão, o poder manifestava. Não estou dizendo que as igrejas hoje não têm poder. Entenda bem. Muitas igrejas hoje estão se organizando demais e esquecendo que quem convence o homem do pecado e que fortalece, e o melhor, o homem interior. Em Provérbios vai dizer que o Espírito, com E minúsculo, não é o Espírito Santo não,
O seu espírito, ele esquadreja o seu corpo. E quando vem o poder de Deus, entende que eu estava falando do templo de Salomão? Não é o templo físico, é o templo espiritual. Paulo, Coríntios 12. 19, para nós encerrar, senão nós vamos ficar até... Diz assim: e conhecer o amor de Cristo, que excede todo conhecimento. Sabe isso tudo que eu estou falando aqui? O amor de Cristo excede tudo isso. Ele ressuscitou. E diz mais: para que sejais-vos cheios de toda a plenitude de Deus. Então essa é a nossa Páscoa, meu irmão. Multiforme sabedoria, limpar o homem interior e vivemos a plenitude de Deus. Sermos cheios do Espírito Santo. Glória a Deus. Estamos acabando um episódio. Sim. E eu já vou pedir, você que nos assistir e quiser que o pastor Max retorne nesse bate-papo aqui, manda o tema aí. Nós temos a mesa teológica. Uau. Nós fizemos a primeira... O que é teologia? Bacana. E um pessoal até mandou assim: pastor, explicou o que é teologia, mas eu não entendi direito. Eu falei: não, então nós vamos continuar fazendo a mesa teológica com alguns temas para você entender. Sim. Então você que tem alguma dúvida e quer, manda para nós. Ele vai estudar, vou ter o prazer de mandar para ele se preparar. Não muito. Mas... Não, mas o bom, pastor, até desculpa, nós já estamos nas considerações finais. Se você pegar o início do programa, você vai ver um bate-papo teológico. Ok? No final espiritual. No final, nós concluímos aqui na Páscoa, a Páscoa que eu creio. Mas eu tenho amigos de várias denominações, eu tenho amigos de várias crenças religiosas. Eu tenho um amigo, ele, grande irmão, assim, sabe? Eu sento, bate papo com ele, pergunto para ele o que é isso, o que é aquilo. Tenho amigos que são da Umbanda, tenho amigos de vários credos, certo? Agora, quando entra no crivo de salvação, aí entra aquela questão do que eu creio, da minha fé. Então é bom, sabe, nesse bate-papo teológico, a gente trazer, entende? Coloca aí, você que quer ouvir fulano de tal, você que quer ouvir ciclano. Então, se que você quiser. Teve até uma pergunta, e essa daí depois nós vamos fazer nós dois. Vou trazer mais um rapaz. Sim. Que ele tem uma linha teológica meio diferente da nossa. Assim. E aí sobre predestinação e livre-arbítrio. Ok. E aí eu vou trazer o senhor para nós fazer esse bate-papo. Bacana. Mas nessa questão, como eu vou me esquivar de quê? Não, vou participar. Sim, sim. Mas é porque quando você pega sobre Calvino, se a pessoa é calvinista e arminiano, vai ser bom você trazer um presbiteriano aí, certo? É um presbiteriano. Isso. Bacana que ele vai estar falando as teses de Calvino. E você pegar um arminiano, pegar aí, né? Quem segue essas... Não, vou trazer o senhor. E eu vou mediar isso. Então vai ser bacana, vai ser bacana. Você vai mediar que eu vou entrar numa conversa teológica com ele. É bom que o senhor medie essa conversa. E lembrando, meu irmão, que é igual eu disse, né? O que está lá, Efésios 3,19. A plenitude vai exceder todo o conhecimento. Porque o que não pode, tá? Eu estava conversando com um rapaz um dia, ele disse assim que ele era calvinista. E ele congregava na Assembleia de Deus. Eu falei, mas como? Ou seja, teologia não pode ser modismo. Não. Porque se ele está falando que ele é calvinista e ele crê em certo... Vocês vão entender quando falar nesse programa, nós vamos estar falando sobre isso, me lembra. Se ele crê nessa doutrina... Na tulipe. Como que ele está vivendo uma outra situação? Entende? E toma muito cuidado. Eu já estava vendo um pastor aí muito abençoado, ele falando que Charles Finney, ele participava do grupo de cachimbo, que vários homens fumavam. Eu falei, cuidado com o que você está falando. Eu brinco aqui com a igreja. Alguém vai falar assim, o pastor está me fundamentando para que eu possa fumar ou beber, e não tem nada a ver isso aí, irmãos. Isso aí é uma outra situação. Eu falo aqui com a igreja direto. O que adianta, muitas vezes, a gente tá e não entender o que a gente é de verdade. Então, a gente tem que conhecer. Conheça assim mesmo. Senão, não dá. E deixa as considerações finais. Ok. Quero agradecer aí, né, a todos vocês que tiveram a paciência. Foram o quê? 1 hora?
1 hora e 25 minutos. Pô, na ok. outra, Não quebrou o recorde, na não. outra nós ficamos quase 2 horas. Vamos fazer um mais cedo, né? porque nós vamos fazer ele 3 horas sossegadas para quebrar o recorde. E ao vivo. O próximo vai ser 100% ao vivo. Quero parabenizar, né, o pastor Thiago, toda a tua família, que hoje, feriado, dia 21, né? Parou aqui, nós vamos sábado, que vai estar colocando, vai ser editado algumas partes. Não. Vai não? Vai ser na íntegra? Ok, mas faz uns cortes aí pra chamar. Divulga. E eu quero parabenizar, porque o Cercadinho tem sido, assim, uma forma de abrir a mente das pessoas. Certo? Nós temos aqui pastores mais tradicionais, temos aqui pastores de outras, né, doutrinas. Enfim, então de coração, né, que Deus abençoe a todos, uma excelente tarde, ou manhã, ou noite, para quem está assistindo, e aguardamos vocês no próximo podcast. Chamar também para depois participar dos jovens. Ok. Eles têm um podcast jovem. Oh, maravilha. Aqui, qual que é o nome também? Cercadinho Jovens, ou como é que chama? Só tem tempo para. Um quadro para jovens. Aí, ó, Só um quadro. vocês estão me convidando ou só mandando eu anunciar aqui? Se for para anunciar... Se for para anunciar, tem que pagar aqui, Tem né? que pagar. Tem que pagar, né? Assim, não. Anúncio não é de graça, não. Anúncio não é de graça, não. Tem que pagar a água, a luz, os negócios aqui. Aí, ó, então ela gostou, porque se ela tá chamando, né? Já fui convidada. Não, pode chamar. E vai ser bom, né? A gente chama os jovens, fala muito. Ele foi líder de jovem. Foi, as Vamos- tribos das nações. Deixa quieto. Ele Isso. foi líder de jovem, tem coisa pra falar pra jovem. Foi. Vou já lançar um negócio polêmico. Em 2018, quando lançou a Tribo das Nações, eu apanhei demais. O pessoal falava que era uma forma que eu estava levando o modismo ou o mundismo Pra para dentro dentro da da igreja. Porque eram jovens que tinham acabado de sair das drogas, jovens que estavam ali. Então o pessoal chegava, dançava na presença de Deus e cultuava a Deus. Aí hoje em dia o povo traz um cantor e grita o nome dele. Mas vamos embora. Ó, Não aguarda polêmica. Né, isso aí. Ó, pronto. Hoje tem muitas vezes isso, né? Tem que só falar porque teve agora na cidade, senão eles vão achar que é isso. Não é agora. Eu quero dizer o seguinte, por exemplo, tá todo mundo. Eu gostava daquela cantora que foi pro carnaval. Fernanda Brum, não? Quem que é? Fernanda Brum. Foi a Fernanda Brum? Ela foi no carnaval. Ela foi pro carnaval. Então todo mundo que seguia, adorava aquele cântico, viu ela no carnaval, ela foi, eu fui porque eu ganhei tantos mil, não sei. Quantas pessoas quase morreu na fé por causa disso? Então, trazendo, nós não podemos aceitar o mundo dentro da igreja. Através, então, da Páscoa, de saber que Cristo... Ele foi líder de jovem. Vai contar pra pedir a pastora Mari casamento. Isso aí. Trazer aí pra jovem. Aí nós vamos bater papo de jovem. Bate papo de jovem. Vou vir de bermuda. E entendeu? crente. E crente. Deus abençoe a todos. aí. Amém. Que Deus abençoe vocês também.